O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida, em ritmo de festa pelos 6 anos do podcast, e ela também nos traz uma reflexão do que queremos para o Brasil. Tu perrito pequinés, pero mírenlo de cerca, todavía está tan bella, siempre tuvo buenos huesos por su abuelo catalán. Gambito da Dama. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu comecei a gravar uma coluna totalmente diferente do que eu vou falar agora. Foi lá em 2015, Dilma, e a mudança que a gente foi tendo nesses últimos 6 anos da nossa participação como nação no mundo, a transição que a gente foi tendo, enfim, para um momento que não preciso dizer que não está dos melhores agora, né? A nossa representação no mundo, ela definitivamente não está das melhores. E para que isso fosse feito, para que esse retrospecto fosse feito, comecei a falar de como os avisos constantes em 2011, 2012, 2013, 2014, até 2015, primeiro ano do segundo mandato, entre os economistas, era de um déficit público acelerado, pouco consistente, enfim, pouco consistente no sentido de que era praticamente só um aumento de gastos, sem que isso representasse um investimento, e com a aceleração desse gasto, com a crise econômica, com o impedimento da condução da economia, coincidindo com o impedimento da própria presidente, fez com que a gente fosse mudando totalmente a nossa estrutura produtiva interna, que estava tentando se consolidar, né, de alguma forma, como a tentativa de um crescimento interno, né, apesar de críticas que eu eventualmente tenha à forma dessas políticas, mas a impossibilidade da gente conduzir esse crescimento interno associado com políticas econômicas, políticas sociais, acaba mudando o eixo e faz com que a gente volte a uma receita muito conhecida, né, que é uma estrutura produtiva voltada para o setor externo, respaldada por um câmbio muito desvalorizado. Isso vai migrando todos os fatores de produção. Então, hoje, basicamente, é assim que a gente se segura, né? Grande parte dos nossos desempenhos econômicos dos últimos anos estão relacionados ao nosso cenário externo, o que tem absolutamente tudo a ver com o programa ao longo desses 6 anos. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe o quanto é preocupante, o quanto isso vai enfraquecendo a nossa relevância no processo de tomada de decisão econômica, na medida que o que a gente tem a oferecer é altamente substituível, é altamente transitório. A gente já passou por vários dos ciclos primários exportadores e sabemos como rapidamente a questão de ser um produto com substitutos, ou ser um produto com baixa elasticidade de renda, com baixa sensibilidade de variação, em que as grandes transformações tecnológicas não são efetivamente miradas, né, para a produção. Não que não seja um setor tecnológico, não é isso que eu estou dizendo, é inclusive um setor altamente tecnológico, mas a gente vê na história do mundo, né, que essas grandes transformações, os poderios econômicos e os grandes conglomerados, eles estão muito associados a produtos, bens e serviços com alto valor agregado. Então, a gente foi meio que passeando nesses 6 anos, nessa rápida história que eu estou aqui fazendo para vocês, nesses 6 anos que o xadrez verbal nos presenteia com os meninos fazendo análises consistentes, de qualidade e bem-humoradas que nos permitem uma digestão um pouco mais suave do que é o mundo século XXI. Eu sou extremamente grata por participar do programa
e aproveito aqui para deixar não só o meu agradecimento, como meus parabéns por esse programa incrível, por esse trabalho magistral, e para dizer que eu sou muito fã de vocês, de verdade, e eu espero que esse programa continue por muito tempo, que a gente possa ser brindado por essas análises tão significativas, tão necessárias e que clareiam a nossa forma de ver o mundo. E é nesse ponto que o retrospecto ele era a proposta inicial, a ideia de tentar olhar para como o correr dos acontecimentos, como essas decisões, elas são resultado de decisões passadas, materializadas no presente, que desenham o futuro. Então a gente sabe que desde 2015 o papel do Brasil vem mudando, né? Pegando 2015 porque é o corte do programa. O papel do Brasil vem mudando bastante, vem mudando não só na configuração econômica, que vem sendo associada a muitas crises, mas a própria capacidade de interlocução diplomática, a própria configuração política e o que nós representávamos como portadores das riquezas dos desafios do século XXI, uma dica que eu já dei inúmeras vezes aqui, né, o livro do Harari, do 21 lições para o século XXI. Se a gente abre aquele livro e pensa sobre os desafios globais, muitos dele a gente já tinha capacidade, assim, a gente já tinha, talvez não capacidade de solução, mas eram problemas que nós já conhecíamos como nação. E em economia a gente gasta muito tempo para reconhecer um problema, porque o reconhecimento do problema torna a solução mais fácil depois. Então, meio ambiente, a gente naturalmente tinha olhar para isso, pela nossa configuração geográfica, climática, etc. A saúde pública, que hoje a gente entende muito a necessidade de ter um olhar coletivo para ela. A gente sempre teve o SUS, sempre não, né? Desde a Constituição de 88 a gente tinha o SUS, então de alguma forma a gente sabe a importância de redução das desigualdades com um sistema universal de saúde e sendo universal, ele realmente atinge a todo mundo e gera um sem número de externalidades. As campanhas de vacinação, então, o que os Estados Unidos hoje estão fazendo, a grande vantagem, né? Os meninos falaram no Xadrez Verbal com a Átila da semana passada, a grande vantagem de um sistema federalizado, com distribuição municipal, é que você associa a capilaridade do município com os recursos da federação. Gente, isso é o SUS. Isso é a campanha de vacinação do SUS. Então, de alguma forma, todos esses problemas que são muito mais da esfera, das falhas do mercado do que do mercado, nós aqui no Brasil já tínhamos. Então, tínhamos muita capacidade de sermos atores muito relevantes na retórica internacional, na diplomacia internacional, na configuração política e nos desenhos de soluções para os problemas do século XXI. É claro que a gente sabe quanto que destruições são rápidas, mas a gente tem essa estranha mania de manter as esperanças. Então, talvez a nossa participação agora, por erros gestados antes do momento presente, né, nos coloquem à margem, nos coloquem do lado de fora do portão, né, do condomínio. Mas isso não quer dizer que o SUS tenha acabado, isso não quer dizer que a nossa capacidade de entender o meio ambiente, de entender mudanças climáticas, de entender coexistência de ecossistemas diferentes, não nos coloquem ainda com vantagens comparativas para que a gente possa, no momento seguinte, sentar à mesa e tentar conduzir discussões, conduzir políticas, como em algum momento a gente já teve a capacidade de fazer. E por fim, eu não poderia deixar de dizer que a gente, essa semana, passou por alguns traumas coletivos muito grandes, aqui no Rio de Janeiro em especial. Eu falo hoje na sexta-feira sobre, depois, no dia seguinte ao que aconteceu no Jacarezinho, uma tragédia sem precedentes, uma tragédia
daquelas tragédias que são uma pedra no rio que vai criando ondas, que a gente ainda não sabe as consequências, de como a gente vai ou intensificar as disparidades, as disputas territoriais que a gente já tem aqui no Estado, e também uma espécie de homenagem à parte do Brasil que se foi. A morte do Paulo Gustavo é representativa de muito do que aconteceu nesse último ano. Esse último ano a gente foi atravessado por uma tragédia sem precedentes, pela guerra do nosso tempo. E aqui eu não estou fazendo, por favor, referência à guerra biológica, não é isso, mas é uma situação, é guerra no sentido de uma situação limítrofe em que a gente precisa mudar todas as nossas convicções e o nosso comportamento, toda a nossa vida pré-coronavírus e viver pensando sempre no que pode acontecer e mirar o nosso comportamento para os piores cenários, para que a gente possa se cuidar de verdade, para que a gente possa preservar a nós mesmos, as pessoas que convivem com a gente, as pessoas que amamos. E quando a gente vai atravessando esse ano com 419 mil mortes registradas, né, sabendo que esse número pode ser até maior, mas que, de alguma forma, a morte do Paulo Gustavo concretiza esse número e dá cara a esse número, uma morte tão representativa em que o papel de maior sucesso é aquela figura tão complexa na história da psicanálise, né? A figura materna, a figura que a gente ama, que a gente tem orgulho, mas que a gente pode ter vergonha, que a gente não quer ver longe, a gente briga o tempo inteiro e que de alguma forma nos acolhe, nos repele, enfim, né? Toda as dualidades presentes nessa relação materna que tantas e tantas vezes a gente viu representado nas telas, no teatro, enfim. E de alguma forma a gente entende que parte desse Brasil que a gente se reconhecia, que a gente queria e que a gente se enganava que a gente era muitas vezes, né? O Brasil bem-humorado, o Brasil alegre, o Brasil que exporta cultura, que é reconhecido por a sua cultura, parte desse Brasil morreu essa semana. Ou talvez a gente tenha reconhecido que parte desse Brasil morreu essa semana. E o que eu posso oferecer para não terminar assim num dia de comemoração num tom tão triste, tão lamurioso, quais são as forças que a gente vai ter que ter para reconstruir esse Brasil. A gente sabe que a gente tem um país extremamente desigual e, como eu disse, muitos dos problemas que se vislumbram no século XXI nós já tínhamos e, por mais estranho que isso possa parecer, isso conferia vantagem para a gente se colocar à frente no que a gente já reconhece como problema e quais são as soluções propostas. A nossa desigualdade é um problema absolutamente prioritário para a gente resolver, é um problema limitante da nossa existência. A gente não cresce, a gente não se desenvolve da forma que a gente podia fazer, porque a gente ainda tem que reconhecer essas desigualdades de um modo assim muito... A gente vai precisar de coragem para reconhecer essas desigualdades e tudo que é associado a essas desigualdades. E a gente precisa, para isso, primeiro reconhecer quem nós estamos nos tornando como país e o que nós queremos recuperar. Então, hoje eu quero dar parabéns para os meninos, de novo reiterar o quanto eu tenho orgulho de participar do programa, o quanto eu sou grata por essa oportunidade, o quanto eu admiro o trabalho deles, como que eu considero que a difusão de conhecimento é absolutamente necessária para a gente construir um país melhor e saber que eles fazem isso é de alguma forma acalentador. E deixar aqui minha homenagem para a emblemática morte do Paulo Gustavo, que dá cara para a tragédia, para o tamanho da tragédia que a gente está vivendo. Uma tragédia que inclui aspectos
físicos, materiais, de perda de vidas humanas, né? O sentido físico é perda de vidas humanas, de perdas materiais, de perdas psicológicas, de crianças que vão crescer sem seus pais por perto. Então eu queria deixar a minha homenagem para tentar, de alguma forma, olhar para essa tragédia e entender qual é a força que a gente vai ter que ter para recuperar esse país. Então, a minha dica é: assistam tudo dele. Assim, tentem lembrar de alguma forma de como a gente pode ser. Talvez a gente não esteja sendo agora, mas o que nós podemos ser e o que nós precisamos resgatar. Um beijo, espero que fiquem todos bem, que estejam todos bem, com saúde em suas casas e sigamos para reconstruir esse país que a gente tanto ama. Um beijo, meninos, parabéns de novo e a gente se vê daqui a 15 dias.